andando, né, Wallace? Mas vai dar tudo certo. Fica calmo, tá bom? Agora eu vou conversar com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Oi, governador, tudo bem? Oi, Cidinha. Boa tarde, prazer estar falando com você na Super Rádio Tupi. Wallace, tenha calma, tudo vai correr bem, Wallace. Governador, o senhor está com Covid de novo, governador? De novo, Cidinha, mas estou bem, estou ótimo, estou bem disposto, assintomático. E sabe por quê? Porque eu tomei a vacina. E no meu caso, tomei a Coronavac, a vacina do Butantan, 2 doses no meu braço. É isso que me mantém vivo e bem e assintomático. E o senhor está assintomático, o senhor sabe que está com Covid porque faz exame todo dia? Exatamente, dia sim, dia não. Passei de 16 testagens feitas desde que eu tive Covid, portanto, mantenho a testagem regularmente. E exames também, mas estou muito bem, Cidinha. Graças a Deus. Assintomático, graças a Deus e graças à vacina também. É isso, a Coronavac, eu também tomei Coronavac e estou muito bem. Mas o Bolsonaro não acredita muito na Coronavac, né? Ele vive tentando desmoralizar a Coronavac. Isso já provocou algum prejuízo na imagem da vacina, na credibilidade da vacina? Cidinha, Bolsonaro não acredita em vacina, nem na Coronavac, ele acredita em cloroquina. É diferente. Um psicopata como ele continua afirmando que é uma gripezinha, um resfriadozinho, tira a máscara de criança e chama de covardes os adultos que usam máscara e os jovens também. Enfim, temos um psicopata na presidência da República, então não dá para levar em consideração nada que ele fala. É muito triste no Brasil não ter uma liderança num momento tão difícil, com 547 mil mortes na pandemia. Nós temos alguém que faz piada da pandemia e chama de maricas e covardes os que usam máscara. Governador, nós enfrentamos essa semana uma denúncia muito séria do jornal O Estado de São Paulo, dizendo que o ministro da Defesa teria mandado interlocutores para avisar ou tem voto escrito ou não tem eleição. Como é que o senhor fica nessa situação? O senhor acredita no Estado de São Paulo ou no general Braga? Eu acredito no jornalismo sério, soberano, e que é praticado pelo jornal Estado de São Paulo, que é praticado pela Super Rádio Tupi, pelo jornal O Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, pela revista Veja e tantos outros, revista Isto É, e tantos outros veículos de comunicação com jornalismo sério. E já dei a minha mensagem ontem mesmo a esse general Braga Neto, que o Brasil e a democracia e o Estado de Direito são maiores do que o flerte autoritário desta frase, desta ameaça que ele dirigiu ao Brasil na conversa que teve com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Mas o senhor não acredita na defesa que ele fez, que não aconteceu isso? Não, o fato aconteceu, ocorreu. É que esse é um governo de covardes, Cidinha. São covardes, afirmam num dia e desmentem no dia seguinte. Quantos flertes autoritários já fez Bolsonaro em manifestações, em entrevistas, ameaçando a Suprema Corte, ameaçando o Legislativo, ameaçando governadores, ameaçando jornalistas, ameaçando veículos de comunicação. Desde janeiro de 2019, ele flerta com o autoritarismo. Aliás, estimulou, inclusive, um grupo de bandidos radicais a fazerem um foguetório e atentarem contra o Supremo Tribunal Federal. Muitos estão presos até hoje, porque aquilo teve um incentivo direto do gabinete do ódio, comandado por ele e pelos seus filhos. É muito triste isso. Governador Dória, o Bolsonaro disse hoje cedo que a ideia dele era não se filiar a nenhum partido, mas que vai se filiar ao PP nos próximos dias para conseguir a governabilidade. É possível governar sem se ligar a partidos, sem pertencer a um partido? Só na cabeça de um maluco, né, Cidinha? Um maluco acha isso, acha que ele é o poder, eu sou o poder e tudo emana de mim. É o Rei Soleil, é o Rei Sol, é o Luís XIV brasileiro, é o Jair Bolsonaro. Ele agora não quer ter nem sequer partido.
não quer ter eleição, não quer ter a urna eletrônica, a mesma que o elegeu, ele agora contesta. Infelizmente, nós temos um psicopata na presidência da República. É muito triste. Como é que o senhor vê a referência de Bolsonaro ao Centrão? Ele diz que ele mesmo é Centrão. Pois é, mas ele, em novembro de 2018, dizia exatamente o oposto. Ele dizia que era contra o Centrão, que o Centrão destruía o Brasil e que ele jamais faria isso, e acusava o então presidente da República, Michel Temer, de ter feito uma associação com o Centrão. O mesmo Centrão que agora ele diz que é do Centrão, que foi do Centrão e que apoia o Centrão. O governador Dória, qual a sua avaliação sobre as pesquisas que o senhor acabou de elogiar? A Folha de São Paulo também fez a pesquisa, que colocam o Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e o senhor lá atrás? A pesquisa, Cidinha, primeiro é uma pesquisa séria. A Datafolha é um instituto de pesquisa sério, mas pesquisa 1 ano e meio antes do processo eleitoral reflete apenas o momento, é o retrato do agora, não o retrato do futuro. Mas eu destaco nessa pesquisa também, Cidinha, que 52% das pessoas pesquisadas pelo Datafolha estão naquela faixa do nem Lula, nem Bolsonaro. Não querem nem Lula e nem Bolsonaro. E quero lembrar também, Cidinha, apenas para corroborar, que 1 ano e 5 meses antes da eleição, nós todos não podemos fazer projeções definitivas para o futuro. E vou dar aqui um exemplo pessoal. Quando eu entrei nas eleições e venci as prévias do PSDB em 2016 para disputar a prefeitura da capital, na primeira pesquisa, que foi Ibope, eu tinha 1%. Na primeira pesquisa Datafolha, eu tinha 2%. Tinham 7 candidatos à minha frente, sendo que o primeiro tinha 38%, o segundo tinha 24%, o terceiro tinha 17%, o quarto tinha 12% e o quinto tinha 7 pontos. E nós vencemos as eleições com 53% dos votos. Vencemos o Fernando Haddad do PT, com Lula fazendo campanha para o Fernando Haddad, com Dilma Rousseff presidente e operando para ajudar o então prefeito da capital de São Paulo, Fernando Haddad, e com tudo isso nós vencemos as eleições do primeiro turno. Imagine você que 8 meses antes, 8 meses, não estou falando 1 ano e 5 meses como agora, 8 meses antes eu tinha 1%. Era candidatíssimo a perder e a não vencer. E o resultado das eleições foi a nossa vitória. Portanto, é cedo ainda para fazer um prognóstico definitivo, Cidinho. Eu quero perguntar ao governador Dória, o que o senhor vai fazer com a multa que o Estado de São Paulo aplicou no Bolsonaro, porque ele estava sem máscara naquele desfile de moto? O senhor vai apelar? Ele disse que não paga. Ele não paga nada. Aliás, ele só gosta de receber, principalmente rachadinhas, ele e os filhos. Pagar, jamais. Receber, sempre. Mas a multa foi dada, ele já perdeu o prazo de recurso, já venceu, vai para a dívida ativa. O nome dele vai para o Serasa. Vai para o Serasa, é? Será que ele vai preso Serasa, por causa do Serasa? Vai para o Serasa. Quando precisar fazer financiamento de leite condensado, será negado, porque ele vai ser ficha suja no Serasa. O governador só está com a corda toda hoje. Acordou atacado? Eu estou com a cidinha toda. Pois é. Acordou com a corda toda. O senhor acha que vai acabar a vacinação em São Paulo quando, governador? Cidinha, eu reafirmo aqui, até o dia 20 de agosto nós completaremos toda a vacinação dos adultos com mais de 18 anos em São Paulo. Todos que podem ser vacinados serão vacinados até o dia 20 de agosto. E já no dia 23 de agosto começaremos a vacinar os jovens, adolescentes de 12 a 17 Mas a vacinação acaba quando? Na primeira dose, 20 de agosto. Com as 2 doses, se o Ministério da Saúde não continuar falhando na entrega da AstraZeneca e da Pfizer, até outubro teremos completado as 2 doses de todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer e da AstraZeneca, porque da vacina do Butantan, a Coronavac, que você tomou e que eu tomei, você já tomou 2 doses e eu também, não falta vacina. Agora, as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer faltam.
O São Paulo, o senhor anunciou, vai adotar a vacinação contra a Covid nos moldes da vacina da gripe, ou seja, aplicar a vacina contra a Covid todo ano. Está fechado isso, governador? Cidinha, essa é a recomendação dos médicos, epidemiologistas e infectologistas, porque nós precisaremos tomar a vacina contra a Covid todos os anos, como tomamos vacinas contra a gripe, H1N1 e influenza todos os anos. A única dúvida é o espaçamento entre a vacina tomada este ano, de 2021, e a vacina que terá que ser tomada em 2022. Mas que teremos que tomar a vacina em 2022, isso é absolutamente certo. E o governo de São Paulo já anunciou que vai iniciar a vacinação dos que desejarem ser vacinados em janeiro de 2022. E por que janeiro de 2022, Cidinha? Porque nós iniciamos a vacinação em São Paulo no dia 17 de janeiro deste ano, de 2021, com a linha de frente, com os profissionais de saúde, os servidores da saúde. Portanto, um ano depois, será já facultativo para que possam, no programa estadual de imunização, receberem gratuitamente a vacina para ficarem imunizados também em 2022 e evitar que se contaminem com a Covid-19. Ontem surgiu um assunto, governador Dória, assustador, a violência que sofreu a deputada Joyce Hasselmann. E eu vou entrevistá-la hoje. Eu queria que o senhor desse a sua opinião a respeito do que ela sofreu e também do que ela disse a respeito do que ela chamou possível atentado. Cidinha, eu sou amigo da deputada Joyce Hasselmann. Aliás, sou amigo dela antes de ela ser deputada e eu antes de ser prefeito de São Paulo. Portanto, somos amigos antes da política e continuamos amigos na política. Tenho admiração e profundo respeito pela deputada Joyce Hasselmann. Ontem à noite eu falei com ela, liguei e depois trocamos mensagens também, desejando a sua pronta recuperação e solidarizando com ela dessa violência que ela sofreu. A investigação já começou, ela fez uma denúncia, evidentemente, à polícia legislativa, que por sua vez acionou a polícia civil do Distrito Federal para a investigação dessa violência que ela sofreu. Ela vai reproduzir a você, ela não se lembra exatamente o que ocorreu, mas ela tem, evidentemente, no seu corpo, as marcas da violência que sofreu. Portanto, é preciso ser investigado e punido ou os criminosos que agiram contra a deputada Joyce Hasselmann. Governador, eu queria que o senhor desse assim rapidamente uma solução para o país. O que precisa fazer para salvar a nossa pátria? Cidinha, não será tão rápido assim, mas começa com a democracia, com respeito à democracia, com respeito à liberdade de imprensa. Olha, nós temos os 10 mandamentos que resolveram o problema da humanidade. Agora, o senhor podia dar em 10 itens o que se pode fazer para salvar o Brasil. Essa é a amiga Cidinha Campos, 10 mandamentos para o Brasil. Isso. Primeiro, fora Bolsonaro. Segundo, fora Lula também. Sem estes dois, nós teremos renovação. Já começamos o decálogo da renovação e da mudança. Terceiro, olhar os mais pobres, proteger os mais pobres, dar a oportunidade a essas pessoas de sobreviverem com dignidade, tendo uma renda mínima para que possam sobreviver, terem direito ao seu lar, à sua habitação, à sua casa popular. Fazer o programa intenso de geração de emprego e geração de novos investimentos, principalmente do setor privado, Cidinha. Quem traz riqueza para o Brasil é o setor privado. E aí sim, para valer, não de mentirinha, como faz ainda o governo Bolsonaro, menos Brasília, aliás, muito menos Brasília e mais Brasil. Apoiar a livre iniciativa, o setor privado, na geração de empregos e de oportunidades. Estimular também a proteção ambiental. O Brasil desrespeitou o meio ambiente, agrediu a natureza, queimou uma parcela considerável da região amazônica em defesa do quê? De nada. Um desastre ambiental e, ao mesmo tempo, um desastre econômico para o Brasil, pois muitos investidores internacionais, japoneses, ingleses, canadenses, americanos e europeus cancelaram seus investimentos no Brasil pela falta de uma política ambiental justa, correta e protetiva ao meio ambiente e a busca do carbono zero. Investir na educação, Cidinha. Sétimo ponto fundamental, um país que não investe na educação, nos seus professores,
não só na remuneração dos professores, mas na formação dos professores, na digitalização das escolas e escolas de tempo integral, nós jamais seremos uma nação. Cidinha, aqui em São Paulo, para dar um bom exemplo, quando assumi em janeiro de 2019, nós tínhamos 263 escolas de tempo integral. Hoje nós temos 1.855 escolas de tempo integral e teremos até dezembro 2.000 escolas de tempo integral, oferecendo ensino, alimentação, proteção, cultura, exercícios, condição física e condição adequada de educação a uma nova geração. Oitavo mandamento, governador. O nono é saúde pública de qualidade. Nós já temos um sistema único de saúde exemplar no Brasil e que foi muito machucado neste governo. Vide, aliás, a situação até hoje confusa, inábil e mal praticada da vacinação no Brasil. Sempre fomos um exemplo de vacinação, hoje deixamos de ser. Este é o nono ponto. E o 10º ponto é trazer o Brasil para um campo da honestidade, da decência, da transparência de governo. É reconhecer que rachadinha de qualquer tamanho é crime. Não tem rachadinha que possa ser admitida como um fato comum. Isso é crime. Rachadinha, rachadona, mensalão, petrolão, combater a criminalidade do colarinho branco e colocar transparência na gestão pública. Esses são os 10 pontos, pelo menos os principais, que eu elenco aqui para você e para os seus ouvintes da nossa rádio, na nossa super rádio Tupi. Valeu, governador João Dória. Tenho sempre prazer em conversar com o senhor, porque o senhor, a gente está se desacostumando da educação e é tão bom ouvir pessoa educada. Então eu agradeço a sua participação no nosso programa, torço para que o senhor fique logo bom da Covid e vamos para a luta. Eu vou ouvir aqui todos aqueles candidatos ou ainda pensando em ser candidatos que coloquem as suas posições. Vamos falar dos 10 mandamentos de cada candidato, né? O Bolsonaro já disse que não fala comigo, tudo bem, é problema dele. Eu falo com todo mundo. Um grande abraço para o senhor, governador do estado de São Paulo, João Dória. Obrigado, Cidinha. Posso fazer só um comentário final? Bolsonaro não tem mandamento, ele precisa de saneamento. Não tem a menor capacidade de ter mandamento. Ele precisa de saneamento e uma internação no hospital psiquiátrico para tentar corrigir essa sua incapacidade, a sua maluquice e a sua psicopatia. Mas, Cidinha, eu quero aqui cumprimentar você. Eu te conheço já há muitos anos. Não vou falar quantos anos, porque você ainda é uma menina. É muito jovem ainda. Sim. Mas agradecer pela sua coragem, pela sua postura, sua firmeza na televisão, no rádio, nas suas postagens. Eu aqui me confesso um grande admirador da Cidinha Campos. Obrigada. Fui no passado, sou no presente e serei ainda por muitos anos. Parabéns por você exercer liberdade, defender a democracia e defender o seu povo, a gente que gosta de você e as pessoas que continuarão seguindo você no rádio, na televisão, onde você estiver, Cidinho. Obrigada, governador João Dória. Um grande abraço para o senhor. Super Rádio Tupi, lugar que a mamãe gosta.